Boa noite, mais uma semana estamos aqui começando o bate-papo e hoje estaremos aqui com a presença do nosso querido Fabiano Marchiorato, que vai falar aí um pouquinho sobre o trabalho em equipe na controladoria jurídica. Deixa eu colocar aqui. Trabalho em equipe, só para ficar salvo. Aí. Fabiana é controller, mais especificamente de um escritório aqui em Curitiba. Né? Não sei se todos aqui que estão presentes comigo são daqui, mas é um escritório aqui de Curitiba e ele tem uma grande experiência, vai nos trazer aí qual é essa dinâmica, o que a gente vai e como a gente trabalha com essa relação da equipe, o que é necessário ser feito ou não, né? E como trabalhar com essa dinâmica. Vamos aguardar aqui a entrada dele. Deixa eu ver só se ele já não está. Não, aqui perguntas. Recebi. Okay. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bem e você? Tô bem. Estava aqui fazendo uma breve apresentação sua, mas gostaria que você se apresentasse para a gente, porque nada melhor que nós falando de nós mesmos, né? É verdade, mas você me conhece bem também, então tá tudo certo. Bom, eu sou o Fabiano, sou controller jurídico aqui em Curitiba, no escritório Vambier, um escritório de direito empresarial e bancário também. E temos unidades aí espalhadas por todo o país. E, especificamente na controladoria jurídica, nós estamos em 2 unidades. Então, nós somos uma equipe única e temos essa distância física aí, que agora está bem comum, né, por conta da pandemia, mas é uma distância que já existia para nós antes dessa confusão toda que virou, né, o nosso país, o nosso mundo. E eu estou na área jurídica praticamente quase 20 anos. Eu comecei em 2001. Especificamente na área de controladoria já, onde nem se falava em controladoria, nem sabia o que era. E estamos aqui junto com a Camila aqui, que a Camila já é um pouquinho só mais jovem do que eu, e que estamos nesse caminho aí da controladoria já há um bom tempo. E estamos aí, firmes e fortes. Seguindo sempre, né? Seguindo lutando sempre. contra essa barreira, É tentando verdade. derrubar, tentando implantar, colocar, É verdade. fazer com que isso seja já venha como um fixo de uma vez só. É verdade. Então me conte, quando a gente fala a respeito de controladoria, de equipe, a gente tem um grande diferencial entre uma equipe pequena e uma equipe grande. Como que você vê essa questão do gerenciamento delas? Né? Como que é a diferença, se é uma diferença muito grande, como que você pode se posicionar a respeito disso? Olha, eu acredito que os problemas quase que se repetem numa equipe pequena ou numa equipe grande. Só a proporção dele que vai aumentando, né, no decorrer do tempo. Eu acredito muito que você tem que cada vez mais olhar para a tua equipe com um olhar cada vez mais generoso e principalmente um olhar especial e diferenciado, até eu não gosto muito desse termo, mas para cada membro da sua equipe. Eu acho que esse olhar é fundamental para que você consiga lidar principalmente com os problemas que decorrem, né? Que vão acontecendo durante o trabalho. E quando você tem uma equipe menor, claro, você tem uma relação muito mais pessoal, né? Quando a equipe é maior, você tem que tentar administrar isso de uma forma um pouco diferente. Quando não se está, então, no mesmo espaço físico, né? Então, isso acaba também trazendo uma série de diferenças e que, graças a Deus, com essa questão toda online e tal, a gente conseguiu, inclusive, ficar mais unido do que era antes. Porque há uma certa, entre aspas, uma obrigação de se conectar, né? Ou você se conecta, ou a coisa não funciona. Então, isso tem sido muito, muito revelador em termos de trabalho em equipe, onde a gente percebeu que a distância em si não faz a menor diferença. Às vezes as conexões são até mais fortes do que mesmo presencialmente. Eu tenho uma ligação muito forte com a minha equipe, não só da unidade onde eu estou, mas da outra unidade também, que fica em Ponta Grossa, mas isso se intensificou muito mais com esse distanciamento social. Mas os problemas, eu acredito que eles se repetem. Eu acho que a gente acaba
um dos principais problemas geralmente é a comunicação, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E, obviamente, quando a equipe é muito grande, isso, né, se potencializa, né? Então, a gente, às vezes, tem que olhar para isso com um olhar bem apurado para evitar que, às vezes, um pequeno ruído de comunicação vire um assombro, né? Vire realmente um problema muito maior do que ele realmente é. Então, acredito que a transparência, né? Tem que existir uma transparência muito grande dentro da equipe, né? Não só da gestão para o liderado, ou o contrário também, e entre os pares também, né? Você conhecer as pessoas, entender no dia que elas estão melhores, no dia que elas não estão tão bem assim, respeitar o tempo delas. Então, eu acredito que nisso faz bastante diferença em termos de gestão de equipe, independentemente do tamanho delas. Porque a comunicação ela acaba prejudicando muito o contexto como um todo, né? O que eu tenho percebido, tempo já, desculpa, na verdade, é justamente essa questão de conversar com o outro, né? Perguntar, escuta, eu não entendi o que está acontecendo, como que a gente vai fazer, como que funciona realmente esse procedimento, será que a gente pode repetir, será que a gente pode retomar? Porque fica naquela comunicação, mas como que funciona isso daí exatamente, né? O que é exatamente? Por exemplo, essa semana eu estou entrevistando um monte de gente e grande parte deles é o problema de comunicação. Já ficou claro para mim no primeiro momento e eu termino assim, tá, mas você sabe realmente o que é a controladoria, o que ela faz, o que vai funcionar? Aí eles começam, não, mas eu acho que ela ajuda, né? Ela tem que cobrar da gente. Então, assim, ele só tem essa visão, não tem a visão como um todo do que a controladoria poderia agregar dentro da atividade. E muitas vezes até a própria equipe da controladoria não conhece muito a fundo aquela atividade, né? A gente trabalha, às vezes, com gente nova que não conhecia, que não era da área jurídica, nem todos os escritórios têm, nem todos os departamentos jurídicos têm essa estrutura para ter uma controladoria assim formalizada. Então, às vezes é muito interessante que o óbvio tem que ser dito, né? Então, a gente acaba, às vezes, tendo que, olha, fazer um treinamento muito sério, muito efetivo, porque eu acredito sempre, Camille, que a maior parte dos problemas não estão nas pessoas, estão nos processos. Então, se há um tipo de ruído durante esse processo todo, obviamente que a coisa não vai funcionar. Então, essa clareza, né? Olha, entender onde você está, olha a estrutura que você representa, olhem os advogados para quais vocês atendem. Então, isso tudo tem que estar muito claro para a equipe, principalmente para ela se situar e dizer, opa, peraí, olha a responsabilidade que eu tenho. Então, isso é muito impactante e eu acredito que quando você começa essa relação com uma transparência muito, muito grande, isso ajuda muito em termos de qualidade também. E isso tudo vai se refletir na qualidade, né? Acho que a gente trabalhou, você também conversou com a Flávia Cansado, né, esses dias, sobre desenvolvimento humano, e a gente sempre reforça muito isso, né? Dessa entrega, né? A entrega do colaborador, a nossa própria entrega, reflete a forma que a gente se sente, né? Então, você olhar para isso de uma forma especial faz muita diferença. Não, e compreender, né? Eu tenho visto muito o pessoal, por mais que a gente já esteja num processo temporário, eu acredito, né? Espero que seja definitivo, mas ao que tudo me parece vai ser momentâneo dessa saída nossa da pandemia, é que ainda falta essa questão de empatia pelo outro, de entender que talvez não está num momento bom, não está passando por uma situação boa. Pera, eu tenho que, né, verificar o que realmente está acontecendo. Será que eu digo para eles que, obviamente, a gente não vai ter uma vida de flexibilidade para sempre e a todo momento, mas a gente tem que saber e tem que poder gerenciar a nossa agenda adequadamente para ter esses privilégios de, em determinados momentos, dizer, olha, eu não estou bem, hoje eu não posso, hoje eu tenho que ficar. É melhor que eu fique do que eu vá lá fazer pela metade ou entregar mal feito alguma atividade. Então, eu prefiro não entregar do que ir lá me forçar a fazer algo que não está indo, não tem como, né? Isso o corpo está pedindo. Vem muito ao encontro do que a gente conversa sempre sobre a ideia de que você não deixa mais os seus problemas fora do escritório e daí você, na volta, você pega, veste os problemas e volta para casa. Agora, então, na pandemia, os problemas estão dentro de casa, né? Os problemas do escritório estão dentro de casa, estão às vezes na mesa de jantar. Então, a gente tem que ter muito cuidado
para lidar com esse tipo de situação. Né? Vale a pena a gente ter esse olhar e não esquecer que entre tantos problemas, entre tantos prazos e procedimentos, etc., existem as pessoas que estão ali desenvolvendo. Né? Por mais que você robotize, automatize, tenha uma série de discussões em relação a isso, as pessoas ainda são o principal pilar. A gente não pode esquecer delas na cadeia alimentar da controladoria. Né? São as pessoas que fazem o negócio acontecer. Somos nós aqui conversando, são as pessoas que estão aqui nos ouvindo que fazem o negócio acontecer. Né? Então, a gente tem que entender de gente, gostar de gente, para que, obviamente, a coisa aconteça de uma forma melhor. Para Isso poder fluir, né? reflete... Não tenha dúvida. O Gaedes colocou aqui para gente. É. Controladoria é fundamental para a qualidade da prestação de serviços jurídicos. Ótima discussão. E a gestão inteligente de serviços, aprendi com ela em relação a esse problema dos processos, né? Dos processos. Isso é muito claro, isso fica muito evidente que a maior parte dos problemas é realmente o processo em si, como um todo, não está claro. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado de olhar para os processos e olhar para as pessoas. Né? A gente não, uma coisa não vai eximir da outra. Né? A gente está investindo só nos processos ou só nas pessoas. Não, é um trabalho conjunto. Desculpe, pode continuar. Exatamente. E essa comunicação, ela não fica somente na equipe, né? Ela acaba interagindo e expandindo mais em outros setores, né? Como eu posso te explicar, em relação à nossa função e à função dos advogados. Porque, obviamente, a gente está... eu digo para eles que a gente sempre, obviamente, a gente está retirando algumas coisas que são essenciais deles. É difícil a gente faz parte, né? Assim como para nós no início também é difícil abrir mão de algumas coisas. Olha, não vou peticionar para eles ter que fazer alguma coisa administrativa, também é difícil retirar, porque faz parte da nossa essência. Principalmente para quem veio do processo físico e tramitou por todo essa modificação do físico para o eletrônico, sente isso mais na essência. Como que você entende essa quebra de barreira entre o jurídico e a controladoria? Olha, acho que você resumiu bem esse apego que a gente tem à nossa atividade, né? Eu acho que isso é normal, isso acaba sendo... durante muito tempo foi uma questão de sobrevivência, né? O apego não só ao conhecimento, àquela atividade em si. E hoje a gente está passando por um momento muito transformador, né? Essa série de lives que tem acontecido, esse compartilhamento de conhecimento, isso não existia antes. Existia até um certo ciúme, eu vou reter para mim, exceto os professores, né, eventualmente. Até tem muito professor também que não passa, às vezes, todo o seu conhecimento. Né? É difícil, às vezes, até para o professor fazer isso. Mas hoje a gente tem que quebrar esse tipo de paradigma. Né? Você tem que entender que o escritório é uma engrenagem. Eu, controladoria, não sou nada sem o corpo jurídico, o corpo técnico, e acredito eu que também o corpo técnico jurídico não é nada mais hoje sem a controladoria. E se não tem a controladoria, tem pelo menos alguém ali com elementos dessa controladoria para dizer, olha, fulano, você precisa fazer tal coisa. Então, a gente tem que quebrar essa ideia de que essa, entre aspas, cobrança ao corpo técnico e essa cobrança também do corpo técnico em relação a gente é uma inimizade. Não, é normal, a gente tem que encarar isso com naturalidade. Eu sempre digo isso, não só na minha equipe, mas para o advogado para qual eu atendo, né? Como eu gosto de dizer que o meu advogado do escritório é meu cliente. Me cobre, não se sinta acanhado em também me perguntar, em me dizer, Fabiano, você pode ver tal coisa, porque eu estou esperando essa resposta para poder dar o próximo passo? Eu não vejo isso de uma forma negativa. A gente tem que quebrar um pouco disso, porque perguntar não ofende. E isso tem que ser dos dois lados, né? Mas, obviamente, a gente tem que encontrar o timing certo, a forma certa de cobrar, a forma certa de perguntar. Mas quando isso vai se construindo junto, isso funciona bem. Eu acho que esse impacto é muito maior quando você tem que implantar uma controladoria, né? Acho que você sente isso mais na prática, né? Como consultora e, de repente, chegar e dizer assim, a partir de agora é assim que vai funcionar. Então, isso realmente é um momento bem mais delicado. Mas se, eventualmente, a equipe participou desse processo todo, ela vai encarar isso de uma forma muito positiva. Eu senti isso muito claro, recebo feedbacks até hoje no seguinte sentido, olha, que legal, agora está funcionando melhor. Então, esses dias aconteceu uma situação muito, muito bacana
em que um advogado teve que assumir um caso quase que em cima da hora, assim, e foi muito legal, porque ele se apropriou daquele processo de uma forma muito bacana e que eu elogiei, falei assim, olha que legal, né? Hoje em dia, você pegar abre aspas, uma bucha desse tamanho, em cima da hora para resolver, e você, cara, encarou isso de uma forma muito positiva, até como um aprendizado. Falei, cara, eu não posso deixar de te elogiar, porque é normal ter problemas com o corpo jurídico, o corpo técnico, porque é um jogo, né? É um bate-bola. E de repente você também reconhecer isso nas pessoas, reconhecer o valor delas, e ela ele nem é da minha equipe. Mas não me custa nada elogiar, não me custa nada dizer, olha que bacana, pode contar comigo, como eu tive que contar com você nesse momento de emergência. Então isso é muito legal. Porque daí todo mundo acaba ganhando, né? Eu sempre digo para eles, não sou eu que estou perdendo. Todo mundo vai acabar perdendo ou todo mundo vai acabar ganhando. E quando a gente chega para implantar, eu sempre tento pegar um ponto que seja eu tenho dito muito a essência deles, né? Então, por exemplo, eu atendi um escritório que tinha muito a questão religiosa era muito presente neles, né? Eles tinham um horário para fazer. Eu não vou nem me posicionar acerca da religião em si, porque eu posso falar besteira do ponto que é. Então, assim, eles tinham uma hora para fazer a célula, uma hora para estudar, uma hora para trabalhar. Era um momento bíblico que eles tinham ali para isso. Então, assim, deu de sempre dizer para eles que a controladoria era como se fosse a própria trindade mesmo, né? É como Jesus fazia, né? Eu estou estendendo as mãos para você, escute. Eu estou te dando a mão para você me pedir ajuda. Então, não tenha medo de pegar na minha mão e dizer, você pode me ajudar, por favor? Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai fazer aquilo? E eu tenho falado para todo mundo, tenho dado exemplo da própria balança, né? A gente tem a deusa da justiça segurando a balança e ela não... Né? Ela tem que ter um equilíbrio entre as partes ali, eles acabam esquecendo que a gente não está ali para lutar, para brigar. Eu esses dias falei e me deparei num exemplo dentro de casa. A minha irmã também é bacharel em direito agora e tal. Esses dias eu falei que é advogada, ela ficou brava. É bacharel em direito, e ela trabalha no TJ. Então, não sei o que ela falou, assim, dela, acho que melhor a gente nem compartilhar e tal, porque senão dá azar. Eu disse, Carla, primeiro, a gente não tá concorrendo uma com a outra. São ramos diferentes, entendeu? Você provavelmente, se for para algum escritório ou alguma outra, né, atividade, você vai para a área que vai precisar peticionar, vai para o técnico jurídico. Eu não, vou para a área mais da gestão, da própria administração ali em si. Então, assim, nunca vai ser concorrência. Porque eu não vou estar... dificilmente, eu nem quero teu lugar, porque assim, não é uma atividade que eu gosto, então assim, não vai me atrair, não é algo que eu vou procurar, porque não faz parte do meu eu, né? E essa é uma dificuldade que aparece, né? Um dos principais problemas dentro de uma equipe, realmente, às vezes, geralmente é a concorrência, né? E isso também vai de acordo com as políticas que o escritório adota, em termos também de remuneração ou de crescimento. Então, alguns escritórios ou departamentos jurídicos estimulam essa concorrência, essa competição. Obviamente, a gente tem que olhar para isso com o olhar de uma competição saudável. Né? Realmente, a competição ela tem que ser, mas isso não pode se transformar numa inimizade. E eu já tive experiências dentro da minha própria equipe onde havia uma certa dissociação da realidade da concorrência, né, durante esses anos todos aí que eu gerencio a equipe, do seguinte sentido: opa, peraí, ela não é sua concorrente em termos pessoais, né? A coisa virou pessoal, realmente foi uma coisa assim estrondosa, e que você tem que olhar para para aquele modelo de gestão e olhar, será que esse modelo de gestão está funcionando para esse tipo de situação? Será que a minha equipe ela estava preparada para esse tipo de medida, né? Ou de competitividade? Então a gente tem que olhar isso também de uma forma muito peculiar, porque a gente tem uma série de conflitos, né? Conflito de gerações, os veteranos contra
os baby boomers, né? A geração Z, Y, então a gente, geração X, né? Eu, nesses anos todos, eu acho que eu já convivi com todos os tipos de geração. Eu nem sei mais em qual eu me enquadro, mas você tem que olhar para isso de uma forma positiva, de que essa competitividade ela pode ser positiva, agregadora, aprender com o outro. E isso me traz essa reflexão sempre, que a gente tem que tomar muito cuidado de não estereotipar as gerações também. Porque as pessoas ainda elas não deixaram de ser pessoas individuais, ser humanos individuais. Então, eu acho que você, quando deixou, entre aspas, de advogar para ser controller, eu, como já fui direto para a controladoria, nem passei pela advocacia, acabam surgindo estereótipos, né? E que a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão você, às vezes, acaba desperdiçando um talento, desperdiçando, eventualmente, uma pessoa que poderia se desenvolver em outra área por um mero estereótipo ou preconceito, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu reforço sempre essa ideia de que tem que ter gente mais nova, gente mais velha, gente do meio, gente da área jurídica, gente da área não jurídica, né? A gente tem que olhar para isso de talento é talento. Não importa se eventualmente a sua formação é X ou Y. Tanto é que hoje você tem, né, advogados na controladoria, você tem administradores, como eu agora tenho, bacharéis. Então a gente tem de tudo e tem espaço para todo mundo crescer, espaço para todo mundo se desenvolver. Para trabalhar também, né? Principalmente. Quando eu falo da reflexão sobre a controladoria, e no último curso que eu dei também sobre os 4 pilares da reestruturação, eu trago 2 TED Talks e 2 filmes que trazem um pouco dessa reflexão, que quando a gente assiste, e eu tenho essa mania, né? De ver filme e não tirar nada dele, né? Fico olhando, vendo todo o contexto apaixonante e tal, e não paro para raciocinar no filme. Aí, quando eu passo a rever, eu começo a tirar essa questão da ideia. E o próprio o senhor estagiário, ele traz isso, né? Ele entendia toda a logística da empresa, como que era a empresa na origem, e ela toda revolucionária, empreendedora, né? Com e-commerce e não sei o quê. E ele traz pontos assim da mulher independente, de como, né, trabalhar o feminismo nessa área, da questão da diversidade, como ter um estagiário mais velho, porque ela olhava assim, né, meu Deus, meu pai praticamente. Tá cuidando dos meus filhos, tá dirigindo para mim, tá me dando... Ela se sentia acuada com o simples fato dele entregar um copo de café para ela. Tipo, olha, tô cuidando de você. E, Camille, é uma coisa tão impressionante, porque se você olhar para 20 anos atrás, hoje eu tô com 41, eu já estaria fora do mercado. Eu já não seria mais um concorrente, ou eu não teria acompanhado a evolução da coisa, ou eu não teria... Não, peraí, ele já passou a época dele. E hoje isso está cada vez caindo mais por terra, né? A gente ouve coisas assim, sensacionais de pessoas que estão lá com seus 40, 50, 60 anos, se reinventando, reaprendendo, né? Então, hoje em dia, você tem que desconstruir esses estereótipos todos, né? A questão da diversidade, do empoderamento feminino, acho que isso veio tudo para nos ajudar a trazer isso para dentro dos escritórios, para dentro dos departamentos jurídicos, para mostrar que nem toda aquela pompa e circunstância, aquele formalismo todo é necessário. Em alguns momentos, sim, em outros, não. Por que não transformar esse ambiente de trabalho num ambiente mais leve? Foi o que as startups fizeram, foi o que o Google fez. Então, você vê uma série de escritórios hoje também, com departamentos jurídicos com mesa livre, você chega e entra, senta onde você quiser. Quer dizer, sem perder a seriedade, sem perder a técnica, sem perder a importância daquele trabalho. Eu acho que quando você conhece o seu trabalho a fundo, você não precisa de formalismo. Tanto é que a gente está trabalhando muito bem em casa. Né? Tá todo mundo trabalhando super bem em casa, às vezes na mesa da cozinha, às vezes na mesa de plástico, às vezes no escritório que montou, mas nem todo mundo às vezes tem essa possibilidade. Então, a gente tem hoje diversas formas para diversos perfis de profissionais. Né? Então, você pode... em algum momento você vai se enquadrar. Eu não acredito muito na ideia de que existe gente ruim. Eu acho que as pessoas estão no lugar errado.
Ou elas não têm um espaço para se desenvolver, ou elas não querem se desenvolver naquele espaço, naquele Não lugar, são instruídas adequadamente, né? ou naquele momento. E a gente tem que respeitar o momento das pessoas também. Nem É, todo mundo quer se desenvolver no mesmo momento. Então a gente tem que respeitar ok, talvez você não esteja preparado para o que eu preciso hoje. Então o desligamento de alguém também tem que ser visto como uma forma positiva, de você dar uma oportunidade para que essa pessoa possa encontrar o seu lugar, né? E você ter essa consciência de que você talvez fez tudo para desenvolver e não desenvolveu, ok, talvez você tenha realmente que ir para outro lugar. E também, às vezes, se reconhecer também como líder que você também não fez tudo para aquela pessoa se desenvolver. Né? Eu também já passei por isso nesses anos todos, né? De você tentar, não dar certo, ok, minha consciência está tranquila. Mas e naqueles momentos que você, líder, não conseguiu desenvolver alguém ou você não se dedicou a ele? Eu acho que a dedicação é uma via de mão dupla. O líder tem que se dedicar ao liderado também, não é só o contrário. Então a gente tem que desmistificar isso também. Hoje a gente vê só a linha, né? A o gente só vê líder se adapta muito mais ao liderado do que ao contrário. Essa geração aí, que é a parte boa disso, é a geração que tem escolha. É a geração que não vai ficar presa a um trabalho por conta de um financiamento ou por conta de um carro para pagar. Porque ela não está mais ligada no financiamento imobiliário e no carro. Ela tem o Uber e ela tem o aluguel. Então ela não quer se preocupar com isso. Ela quer viajar, ela quer conhecer o mundo. Então a gente tem que estar muito atento a isso, porque senão você fica sozinho. Você fica sozinho. Você não vai achar alguém que queira compartilhar, né? E principalmente você não querer ter alguém que seja o seu clone. Né? Então a gente tem uma falsa ideia de querer alguém, eu quero alguém que pense como eu, que olhe como eu, que faça como eu. Não, você não vai encontrar. E que bom que você não vai encontrar. a Eu gente acho não isso acha em fundamental. relacionamento, né? A Não gente acha em não relacionamento. Às vezes a gente não olha a gente nem no espelho a gente se reconhece, né? Quem dirá contratar alguém, né? É muita ambição e ilusão achar que você vai encontrar alguém que vai fazer um trabalho como você faz. Tomara Deus que faça melhor. Eu quero que faça melhor do que eu. Eu tenho pessoas na minha equipe que têm potencialidades muito maiores do que as minhas e que eu faço questão de dizer, olha, toma, esse filho é seu. Eu tô aqui para, se você precisar da minha ajuda, você me chama. E eu acho isso fundamental, você se reconhecer também como você não precisa saber tudo. E que bom que você não sabe tudo, senão você não aprende mais nada, acabou, fecha a porta, fecha a lojinha e vai embora. Né? Não, graças a Deus eu tenho gente na minha equipe e que já trabalhou comigo, ou que trabalha comigo, ou que ainda vai trabalhar comigo e que sabe muito mais do que eu. Isso para mim é fundamental. e que estão tendo que podem ter esse investimento, né? Que tem essa oportunidade de ter esse investimento. Teve uma amiga que recentemente ela fez uma modificação de estrutura e no sábado eu estava com ela conversando, só que ela disse, Cami, está sendo... Ela disse que eu sou a coaching dela, né? Que eu fico, ela ouve tudo, fica É fazendo bom. tudo que eu falo. Aí ela disse assim, não, mas é completamente diferente, eles estão falando e tal, compraram o livro na hora que eu pedi um livro, já foi feita aquisição e não sei o quê. Não, primeiro que o livro não era um absurdo de caro, né? Não era uma coisa assim, mas geralmente tinha que passar por uma aprovação, fazer um levantamento todo para poder fazer esse investimento e assim, para a pessoa ter esse conhecimento e agregar mais. E assim, e muito do que eu entrevisto, às vezes, quando eu estou fazendo um mapeamento da equipe, as pessoas, não, porque eles me ajudam no curso, eles acreditam em mim, eles pagam isso, pagam aquilo. Não é pelo fato de pagar e ajudar, óbvio, né? Você está tendo um apoio ali, mas eles estão, de certa forma, acreditando e incentivando para que você faça mais. Não tenha Né? dúvida. Como que eu vou? Não Como tenha que dúvida. eu posso para frente? Até porque essa formação, ela transcende ao escritório, né? Ela transcende a empresa onde você está. Isso é aquela velha história que o pai e a mãe falavam lá atrás, né? Olha, eu vou te dar um estudo porque isso você leva para a vida. E hoje os escritórios e as empresas, elas enxergaram quase que essa obrigação de devolver também para o colaborador, não só o salário, mas devolver para ele essa oportunidade de formação. Acho que a empresa hoje ela tem esse poder, né, de transformar a vida de alguém. O emprego, o trabalho, não digo nem só o emprego, o trabalho em si transforma a vida da pessoa. E isso não está ligado só à remuneração, não está ligado só ao sustento, porque o sustento hoje você tem diversas formas até de conseguir. Você precisa de algo mais.
E finalmente as empresas, os escritórios enxergaram, olharam para isso no seguinte sentido: olha, por mais que ele não vá usar tudo isso aqui dentro, mas eu já estou deixando esse legado, né? E esse legado educacional é fundamental, até porque as universidades elas não dão todo não dão toda essa bagagem. A gente sabe muito bem disso. A gente foi parar na controladoria sem ter noção nenhuma de processos, de gestão de processos, eu quero dizer, né? Sem conhecer nada de Excel, sem conhecer nada de sistema. E hoje em dia você vê né, tem tanta opção, tem tanto curso, tanta coisa bacana, que não necessariamente aquela formação acadêmica vai trazer, né? Então a gente tem que investir sim, tem que mostrar onde precisa desenvolver, chamar, olha, você precisa se desenvolver nisso, né? Isso essa honestidade é fundamental para que as pessoas se desenvolvam. E isso faz com que, obviamente, o trabalho da equipe melhore 100, 200, 300%. Porque não tem... é o nosso objetivo, né? Também a gente não vamos ser hipócrita, né? A gente quer que as pessoas produzam não só mais, a gente quer que as pessoas produzam melhor, né? Se produzir mais e produzir errado, a gente não quer. A gente quer assertividade. E, obviamente, a gente vai pegar no pé e vai fazer com que a coisa aconteça, mas também com esse olhar no seguinte sentido: tá todo mundo se desenvolvendo, né? Ninguém tá pronto. Porque por mais que você não tenha uma boa relação posterior a essa mudança, independente de decisão, qualquer outra coisa, você leva sempre uma carga boa, né? As experiências ruins também te trazem coisas excelentes. Eu acho que uma das maiores decepções que eu tive foi quando eu lutei muito para poder pagar, para o escritório apoiar, pagar um curso para um estagiário. E eu sempre dizia para ele o seguinte: olha, isso aqui você vai levar para a vida. Ninguém vai te tirar isso. Então, primeiro que eu disse assim: escolha o que você quer. O escritório vai pagar. Um paga metade, outro paga outro. Eles vão pagar. Então, escolha o que você quer, verifique o que você... Porque, assim, na pior crise, ou no pior cenário, numa demissão e não sei o quê, é muito mais fácil você se recolocar. Você vai ter muito mais oportunidade do que simplesmente só a experiência. E você vai poder fazer o que você quiser com isso, né? Vai poder agregar mais, vai poder mudar, vai poder ensinar alguém, vai incentivar outra pessoa, vai poder fazer diferente. Eu não estava fazendo para mim, ela não estava fazendo para mim, ela não estava fazendo para o escritório. Eu queria que ela fizesse para ela. Entendo. Mas até onde eu sei e tal, até onde eu não sei se modificou isso e tudo mais, mas parece que com a minha saída foi a primeira coisa que foi eliminada. Foi assim, foi o corte, né? Como se fosse um valor absurdo que não era. Porque, gente, isso é investimento, isso daí para mim não é despesa. Eu sempre aprendi que qualquer gasto com livro, com estudo, com curso, com qualquer outra coisa, eu faço tudo que puder pela frente, né? Eu sempre estou fazendo. É sempre investimento, é sempre para a gente poder agregar. Às vezes a gente está fazendo um trocinho simples ali, é uma questão de, sei lá, pegar o exemplo de constelação familiar. Vou fazer constelação familiar, eu trago uma técnica da constelação e aplico na minha equipe. Aquilo transforma, gente. Você fica assim, tenha dúvida. Não imagino que poderia ter feito tanta diferença. E esse estímulo, né, à questão acadêmica, que não tem só a ver, obviamente, com a parte teórica, como você mesmo demonstrou, tem que ser visto também para as áreas de apoio, né? Porque a gente sempre percebe nos escritórios há um investimento muito forte, muito grande na área técnica jurídica e nem sempre nas outras áreas. E a gente tem que perceber e olhar para isso e peraí, olha, vamos tentar equacionar um pouco, porque você tem que ter gente boa e gente preparada em todas as áreas, né? Então você não pode, em detrimento a uma ou outra. Obviamente, claro, a área técnica é o que traz o cliente, é o que traz o resultado jurídico, que ainda é o mais importante. Claro, a gente sabe disso. A gente não quer tirar o protagonismo da área técnica, muito pelo contrário. Mas entender que há uma necessidade sempre de investimentos e desse olhar também para as outras áreas é fundamental. Vai desde da secretária, né, até os altos escalões, os altos cargos, precisam sempre estar em constante formação. Isso é muito legal, a gente ter essa oportunidade, né, de desenvolver as pessoas e do escritório compartilhar com isso, né? É uma forma muito bacana de devolver para a sociedade também o que a sociedade nos traz, né? A gente não pode simplesmente...
Tive uma né? experiência com uma equipe que eles não conseguiam integrar, de jeito nenhum. Ai, não tem comunicação, tem nada. Gente, vejam, vocês têm duas unidades, acho que são duas unidades, a matriz e a filial. Aí eu disse assim para elas, ó, façam uma coisa simples. Vocês fazem comemoração de final de ano? Ah, não fazemos, eu e não sei quem aqui, a gente decide. Então, parem de decidir vocês duas e ele tragam isso para a pauta de todo mundo. Escute, vamos fazer aonde? Vamos fazer na sede, digamos, Curitiba, ou vamos fazer lá em Ponta Grossa? O que vai ter de comida? Vai ser festa típica? Vai ser festa o quê? Vai ser a caráter? Não vai? Vai ter bebida? Não vai? Porque daí, por mais que seja simples e seja, tipo, extracurricular, né? Que seja fora do contexto, não necessariamente quadro, as pessoas, elas se sentem parte daquilo ali. Porque daí não Pertencimento, fica a só palavra a tomada de decisão do outro, a tomada de decisão. Ah, é imposto, vamos ser lá. Vai ser não sei o quê, vai não sei se aonde, né? Eu sempre ouvia muita reclamação. Ai, mas eu sei de novo naquele lugar e não me sinto muito bem. E tem essa diferença, né? Eu sentia muito essa diferença do pessoal que era da recepção e que fazia o atendimento ali, a propriamente dita recepção, tanto secretária quanto copeira. Sentia muito essa fragilidade a parte delas. Como se nós fôssemos o bambambam e elas uma coisinha que não tem nem direito de sentar na mesa com a gente. Entendi. Né? E eu brinco com eles, porque assim, eu sou uma pessoa viciada, né? Colocar em público aqui. Eu sou uma pessoa que eu posso ter cara. As pessoas dizem assim, ai, você tem cara de patricinha. Eu disse, gente, só tem cara, porque você te engana. Eu sou uma pessoa que eu gosto de marmita. Sabe aquelas marmitas antigas de alumínio, que vinha arroz, feijão, macarrão? Então, assim, meu pezinho tem família no interior, então eu venho dessa. Peguei muito dessa tradição deles. Aí eu dizia assim para ela, gente, eu adoro marmitar. Como que você me coloca num papel desse, de que eu não posso, aqui, né? Que a gente é mais, que a gente é alguma coisa que não pode sentar na mesma mesa, que não pode ser igual, que não pode ser. Então eu sempre tentava quebrar isso, né? Como se eles não pudessem chegar e não pudessem ter esse contato. E isso a gente sente dentro do jurídico da controladoria, né? Porque o jurídico, ele simplesmente fica naquela que, como o ego dele fala mais alto, porque ele é advogado e a gente deixa de ser advogado porque não faz a parte técnica. Então isso fica a gente afastado, né? E fica longe disso. Então eu sempre tentava integrar eles dessa forma. Tipo, não existe ninguém é melhor que ninguém. Um pode participar. É a história da engrenagem. É a história da engrenagem. Quer dizer, um não funciona sem o outro. Então, a gente tem que olhar para isso de um jeito muito bacana. Tanto é que, dentro da própria equipe, a gente tem que olhar para o trabalho do outro também com esse olhar de importância. Então, porque fulano desenvolve tal atividade na controladoria. Mas eu faço a minha. E a gente sempre tem a impressão de que a nossa atividade é sempre mais fundamental do que a do outro. Então, isso é do ser humano. Não porque eu faço melhor ou porque a minha atividade é mais importante que a sua. Então, das prioridades, qual que eu vou elencar primeiro? E quando você começa a perceber e começa a colocar as pessoas para fazer o trabalho do outro, é muito engraçado quando você precisa substituir alguém ou por uma necessidade momentânea, sei lá, um médico, uma reunião na escola. Olha, você vai ter que fazer isso hoje. Já muda completamente a percepção, né, de valorização ou de desvalorização do trabalho do outro. Então, eu já tive que falar, olha, peraí, não, hoje você vai fazer tal coisa. Mas por que não? Para você aprender também, para ver como é que faz. Né? Eu tinha escutado um tititi no seguinte sentido, tipo, porque eu jamais ia fazer aquele trabalho. Eu, vamos ver, então vamos experimentar como é que é fazer esse trabalho, para ver se você vai olhar também com esse olhar de desmerecimento para o trabalho do outro. Não dá, a gente não pode. Eu sou um tipo de... Eu sou gerente de uma controladoria, mas é uma coisa que eu aprendi com o Jefferson, meu marido. Eu estou gerente, eu não sou gerente, eu estou momentaneamente, eu, Fabiano, estou gerente de uma controladoria. Mas a gente tem que saber fazer tudo, tem que colocar a mão na massa, eu coloco a mão na massa. Acho que hoje em dia não existe mais a figura daquele gestor que simplesmente só olha de cima e não tem, eventualmente, que pegar e, de vez em quando, puxar para si uma responsabilidade ou uma própria atividade, principalmente dentro da controladoria. Em outras áreas, às vezes, até isso nem acontece tanto. Eu
valorizando mais a minha do que a dos outros. Mas é normal dentro de uma controladoria. Peraí, tá pegando fogo aqui. Opa, vamos lá apagar um incêndio. Poxa, deixa eu puxar para mim essa responsabilidade. Deixa comigo, pode deixar que eu cuido disso hoje. Vai resolvendo o que é mais urgente. Então, a gente não pode simplesmente se colocar num lugar diferente mesmo dentro da própria equipe. Né? Não tem, a gente tem que dar um jeito, resolver, né? Eu não posso deixar o negócio pegar fogo, não, porque eu sou o gestor da controladoria. Não, não pode. Né? Então, a gente tem que se colocar no nosso lugarzinho de onde a gente, no fundo, nunca saiu. A gente está ali para colocar a mão na massa. Né? Até porque se afundar, vai estar todo mundo dentro do mesmo barco, não vai ter que tem todo mundo dentro remar. Justamente. Né? O botezinho vai ser pequenininho, vai estar todo mundo ali, eu não vou ter condições de remar para todo mundo, né? É isso. Ah, não, eu vou ser a primeira a dar um grito e dizer, gente, por favor, né? Não tenha dúvida. Pode fazer o favor de pegar o remo aí, porque eu não dou conta sozinha. E essa pandemia foi um choque de realidade para mostrar, jogar na cara de todo mundo, bater 2, 3 vezes na cara, dizendo: nós estamos todos no mesmo barco. Não tem rico, não tem pobre, não tem advogado, não tem controller, não tem estagiário. Estamos todos dentro do mesmo barco. Sabe o né? que me admira Tá mais? todo mundo remando. Todo mundo remando. Sabe o que me admirou mais em tudo isso? Eu amo as estruturas, eu acho as estruturas fantásticas, eu acho que elas fazem a diferença, mas deixou todo mundo no mesmo patamar. Eu não preciso ter uma puta de uma estrutura enorme, um andar inteiro, cheio de mármore, não sei o quê. O que é muito difícil para quem está começando e acaba sendo frustrante, porque daí você, meu Deus, eu não tenho R$ 1.000 para alugar uma sala, não consigo colocar uma cadeira, como que eu vou receber um cliente? E a gente fica assim, tipo, ai, mas receber na sala da OAB, tipo, às vezes a gente fica meio, né, tipo, ai, né, a sala compartilhada, a gente vem com isso daí, enquanto todo mundo já está naquele nível, mas a gente esquece que às vezes a pessoa levou muito tempo para alcançar aquilo lá. E isso agora mostrou pra gente que, né, eu vim falando para eles teve um advogado que falou assim para mim, eu não consegui me ambientalizar e tal, porque me incomoda muito trabalhar dentro do meu quarto. Eu disse para ele, eu que diga, né? Porque assim, você tá vendo a minha cama aqui, porque né, não tem para onde ir, é o que me restou, né? Eu digo para ele, da próxima vez eu penso em projetar melhor o meu quarto, talvez colocar a prateleira que eu coloquei aqui na lateral, colocar no fundo. A próxima vez eu vou ser mais estratégica, né? É o que vai fazer a gente repensar agora, antes de comprar um imóvel, antes de projetar um quarto, ter um ambiente específico para trabalho, coisa que a gente não tinha. Não tinha, eu nem queria ter, também eu estava eliminando. Porque eu, quando queria trabalhar, eu fazia questão de ir para o escritório no final de semana. Era até um momento de eu dar um... Ai, deixa eu dar um tempo do pessoal aqui, eu né? Eu sempre tive que ligar e desligar essa chave. Peraí, eu tô ligando a chave do Fabiano Controller no momento que eu estava indo para o escritório. E de quando eu estava saindo do escritório, parecia que, obviamente, claro, a gente sabe que as responsabilidades, a gente não deixa de ser controller às 6 da tarde para ser controller às 9 da noite, às 9 da manhã. Advogado, pior ainda, né? Advogado é 24 horas por dia. Então, mas você tinha essa ruptura, você tinha essa quebra, né? Agora você não tem mais, você está aqui inserido, então você está almoçando, de repente surge uma urgência, porque cada um está almoçando agora num horário diferente, cada um está trabalhando num horário diferente, então você tem que estar quase que 100% disponível. Claro, obviamente respeitando os seus limites, respeitando os limites, né? E impor esses limites também, que às vezes são importantes, né? Então a gente tem que, às vezes, se posicionar para que as coisas também funcionem. A controladoria está funcionando a todo vapor mesmo na pandemia, mesmo em home office. Então, houve uma certa adaptação, né? Para que todo mundo pudesse continuar trabalhando bem e com segurança, mas também com essa flexibilidade, né? Porque a gente tem que entender, tem que encarar que tem gente que está com insônia, tem gente que está dormindo mais, tem gente que está pensando... Ninguém está reagindo da mesma forma, né? Então, tem gente que está fingindo que está tudo bem, tem gente que está bem mesmo, né? Eu já passei por todos os estágios, agora eu estou bem, mas amanhã eu posso não estar. Então, a gente tem que respeitar isso também no outro, né? Que nem todo mundo está rendendo a mesma coisa que rendia, tem dias que tem um rendimento exponencial, tem dias que eu acordo e falo, meu Deus, hoje vou mudar o mundo. No dia seguinte, ai meu Deus, não sei, hoje eu não queria, né? Levantei. E isso é normal e você tem que olhar para o outro e pensar, peraí, se eu estou me sentindo assim, imagina, tá todo mundo tem seus altos e baixos, né? Então a gente tem que olhar isso também de uma forma muito, muito positiva, porque senão você só acaba se frustrando também.
Ou você frustra o outro quando o seu rendimento não está bom, e quando o rendimento do outro também não está legal, você também fica frustrado e não adianta, porque você só acumula frustrações. Então você tem que entender que sim, existem dias que são muito legais, dias que não são tão legais assim, e que eram. Acontecia isso dentro do escritório. Só que agora em casa, mesmo você não vendo, você percebe isso muito mais evidente. Você Porque sente de verdade, você né? sente, você percebe não só pela entrega, mas você entende que são outros elementos que fazem com que a coisa funcione, ou que a coisa não funcione. Porque no escritório você dá um jeito de mascarar, né? Você vai tomar um café, você vai bater papo Ah, com alguém, ficar lá o dia inteiro batendo papo, inventa alguma coisa, inventa algum relatório para fazer, vai fazer qualquer outra coisa. E aqui não tem muito o que fazer. e você não tem a necessidade em casa da máscara, né? Literalmente agora falando, né? Mas no escritório, você A tua tem vulnerabilidade está ali. Você ali. pode ser vulnerável. Tá ali. Então, no escritório você era obrigado a vestir uma armadura e para encarar o mundo. Agora você tem que encarar o mundo de dentro de casa. Então, isso faz com que as nossas fragilidades, eu achei que isso é o contrário. As minhas fragilidades ficaram muito mais evidentes agora na pandemia. Eu acho que eu estou muito mais transparente, até com a minha própria equipe, estando em casa, às vezes conversando alguma coisa no WhatsApp, fora do grupo do departamento, que às vezes a gente conversa uma coisa ou outra, uma coisa mais pessoal, que precisa falar, preciso conversar com você e não quero me expor. Então, essa troca tem sido tão intensa que eu acho que todo mundo se viu mais frágil e tá tudo bem. Não tem por que esconder isso. De onde surgiu essa ideia de que você tem que estar forte o tempo todo, bem o tempo todo? A gente foi criado com essa ideia. Para o homem, então, né? Tinha uma coisa meio que a mulher podia, entre aspas, hoje em dia não é mais isso, mas a mulher podia se sentir um pouco mais frágil, o homem jamais. E hoje em dia você vê que não tem mais regra, não tem mais isso. Essas lições antigas caíram por terra, graças a Deus. Que nem chorar, né? Não podia chorar na Ah, frente de ninguém. Chora no banheiro, por favor. é verdade, é Vai verdade. chorar, chora no banheiro. Não, mostra na frente de todo mundo. Ai, gente. É Mas verdade. assim, é difícil, né? Realmente é difícil entender e compreender isso. Mas quando eu falo da questão da. A gente falou aí um pouco da questão do desenvolvimento humano, a gente falou desse preconceito que um setor tem com o outro, né? Da ideia que a gente tem que ter muito do autoconhecimento. Eu acho que esse autoconhecimento a gente tem que praticar ele muito, com muita antecedência, a gente pratica muito, muito tarde, né? Eu até estava fazendo uma apresentação de inglês e tal, e a gente fala sobre projeto de vida, mas quem sou eu e tudo, e eu falando projeto, e a menina pergunta assim, por que você escolheu direito? Então, eu disse, porque em 2008 a gente estava numa crise econômica e eu pensei a seguinte coisa, eu falei assim para ela, olha, tinha duas opções, ou eu seguia aquilo que eu achava que tinha dom, e ia lá para a área que eu queria, administração ou arquitetura, e corria o risco de não ter emprego, porque eu não sei se esse realmente é meu dom, ou eu fazia alguma coisa que, pode ser que eu ache meu dom ou não, dentro do direito, mas tem um familiar já, então assim, pelo menos eu trabalho para ele, né? Desempregado eu Uhum. não vou ficar. E realmente, a minha decisão foi com base nisso. Meu tio já é advogado, ele pelo menos vai ter piedade de mim e vai me dar emprego. E assim, até que deu certo. Não foi uma escolha errada, mas nunca foi algo assim, tanto que ele dizia, por favor, eu não tô te obrigando a fazer esse curso, eu não tô te obrigando, né? Nunca foi nada, porque tem pai que impõe, mãe que impõe, não, você vai ter que fazer medicina porque nós somos médicos e tudo mais. Ele não, aqui em casa nunca foi colocado, tanto que minha irmã fez direito também e não foi colocado, ela se identifica até mais do que eu. Mas não que eu não goste do direito, só nunca tive uma facilidade como outros têm. Eu sou mais a área de gestão mesmo. Mas Uhum. é essa questão, né? A gente não se conhecer que a gente pode fazer isso. É uma pena que esse autoconhecimento ele tá muito ligado à maturidade. E eu não acredito que ele seja muito estimulado mesmo desde sempre. Eu acho que houve sempre uma certa glamorização não só da universidade ou do curso que você vai escolher, né, de formação, e principalmente com o peso que sempre veio, que é o peso da profissão para o resto da vida. E que isso não precisa ser assim. Então, acho que a Uhum. gente
começar a encarar hoje. Eu acho que essa geração vai estar um pouco mais tranquila, né? Eu falo, o meu cunhado, que tem 20 anos, faz direito, e ele também está sempre me perguntando, existem outras, quais são as outras possibilidades que eu tenho, né? Acho que o William deve estar vendo a gente. E eu acho muito legal, porque você já está aberto a isso aos 20 anos, que é uma coisa que a gente só ia fazer aos 40. Eu vou me reinventar aos 40, depois de uma vida, às vezes, não tão legal. Por que você via aquelas histórias de superação de gente, que largou tudo para viver o seu sonho de vida? Você precisa largar tudo para viver o seu sonho de vida? Eu não quero viver meu sonho de vida aos 60 anos, depois que eu já penei, né? Essa ideia não precisa estar... Dependendo do sonho, né? Vai querer virar uma maratonista, nem sei se vai estar, né? Não, também. Daí já Mas não tá tão bem. essa ideia de largar tudo, né? Ou de você ter que encarar a tua profissão como algo, como uma penalização para o resto da vida. Então, graças a Deus, eu sempre tive essa tranquilidade em pensar assim, ok, tudo bem, vamos lá. Então, obviamente, nem todo mundo tem a mesma história, as mesmas oportunidades também, né? A gente está falando de oportunidades também para se desenvolver. Mas tudo bem, se não der certo por esse caminho, vamos tentar outro caminho. Né? Eu acho que os caminhos estão aí para isso, para a gente tentar, para a gente encarar, para a gente encontrar o nosso lugar no mundo, independentemente de ser na advocacia, na controladoria, na gestão, chefe de cozinha. Não existe mais esse peso ou esse encargo da profissão para o resto da vida, ou outra, profissão boa, profissão ruim. Se nada der certo, eu vou fazer tal coisa. Não, quem disse que a vida da pessoa que faz tal coisa não deu certo? Foi a escolha dela. Às vezes foi circunstâncias, mas pode ter sido a escolha. Então, existe... acho que a gente voltou para aquele primeiro momento do estereótipo, né? A gente tem que tentar quebrar isso e fazer com que essas gerações se conheçam muito mais cedo do que a gente pôde se conhecer. Eu acho que a gente tem a obrigação de ajudar a essa galera que está vindo aí, de dizer assim, olha, pode parecer meio piegas, mas siga aquilo que o seu coração diz. Porque eu acho que foi o diretor da Escola de Economia de Londres que falou algo assim, que no passado os empregos dependiam dos músculos, agora eles dependem do cérebro, mas futuramente eles vão depender do coração. Eu achei isso de uma sensibilidade de um cara da economia. Quer dizer, não é nem... Ok, não é da administração de contábeis, é da economia, mas falar algo tão profundo nesse sentido, isso é muito interessante, porque você não precisa mais só realmente, tipo, ter as suas potencialidades ali cognitivas e intelectuais. Você precisa de outras potencialidades hoje para dar conta de uma controladoria, para dar conta de uma advocacia, para dar conta de um Ministério Público ou de uma magistratura, de ter psicológico para encarar tudo aquilo. Então, isso tudo faz com que você consiga olhar hoje para as pessoas e entender que elas são diferentes e que elas estão aqui para... Tá todo mundo aqui para aprender um com o outro. Isso eu acho que é fundamental. E eu acho que mais do que nunca, antes para a gente finalizar, Tá bom. é o trabalho, é literalmente o nosso tema, né? É o trabalho em equipe. O que define para você a integração do trabalho em equipe? Trabalho em equipe, para mim, é reconhecer o valor do outro. Eu acho que isso, para mim, é fundamental. É você reconhecer, compartilhar e, principalmente, entender que quem trabalha com você é diferente de você, mas tem muito a agregar. A ideia de que duas cabeças pensam melhor do que uma, três pensam melhor do que duas, para mim isso eu não tenho a menor dúvida que, ok, algumas situações você tem que diminuir a quantidade de cabeças para pensar, para poder tomar uma decisão, às vezes, um pouco mais rápida ou um pouco até mais adequada. Mas eu procuro, na medida do possível, fazer com que as pessoas todas consigam dizer, pelo menos, algo que possa... Peraí, vamos tentar achar uma solução para isso? Então, eu geralmente nunca dou uma resposta, por exemplo, sobre uma atividade ou sobre uma demanda em si, sem falar com a pessoa que desenvolve aquela demanda. Porque eu não posso responder por algo que eu não vou fazer sozinho. Então, a gente tem que olhar para isso de uma forma muito diferente. Eu tento, na medida do possível, vamos lá.
Como é que a gente vai fazer para melhorar esse processo? E vamos lá, porque às vezes a pessoa nem desenvolve aquela atividade, mas você acaba... às vezes até o pessoal da área técnica vem e me diz, Fá, por que você não põe tal coisa no manual? Porque eu estou com dúvida, e talvez essa dúvida seja de outra pessoa também. Cara, e isso é muito legal, você ter essa abertura e ter essa receptividade de dizer assim, olha, ok, claro, pelo amor de Deus, me falem. Né? Então, às vezes, as pessoas vêm de outras estruturas, vêm de outros escritórios. Eu estou sempre assim, olha, o que você fazia de melhor lá? Tinha alguma coisa bacana, diferente, que a gente não faz aqui, que você acha que poderia funcionar? Isso não isso é para melhorar a vida de todo mundo. A gente está aqui para melhorar a vida de todo mundo. E se cada um fizer um pouquinho para melhorar a vida do outro, a gente melhora o mundo como um todo. Pode parecer meio piegas, eu sei que eu sou um pouco assim mesmo, mas é assim que as coisas funcionam. Não tem como ser diferente. Não vai ser de fora para dentro, é de dentro para fora. Eu concordo. Eu acho que tem que ser, esse movimento é sempre o que agrega, né? É verdade. Que faz a gente sempre estar junto, unido ali. Porque você não começa a pender de um lado e sempre a falar sobre nós, sobre nós, sobre nós. Aí É. sempre sou eu, né? Aí vem o eu na frase sempre. Vem o Menina. eu primeiro, o eu É a primeiro. diferença lá a famosa diferença lá do jogo de tênis, que tá um competindo contra o outro, e do jogo de vôlei, que são duas equipes competindo entre elas. Então a gente tem que jogar vôlei na controladoria. Aham, e se Um você passa a bola pro levantar e não tiver outro, quem ataque, daí a bola cai justamente. dentro da tua área e acabou. Você Se vai você perder. quer jogar tênis, não é na controladoria jurídica que você vai trabalhar. Vai procurar, nem na advocacia hoje em dia. Ninguém mais trabalha sozinho. Então você tem que achar algo realmente que você seja tipo o suprassumo do mundo para você simplesmente jogar squash, né? Daí você joga contra a parede, né? Daí tudo bem, quem sabe pode funcionar. Na controladoria, na área jurídica, eu não vejo a menor possibilidade. E se reconhecer também e achar que ok, não quero, tá tudo bem também, né? Vai ter gente aí e tem trabalho para todo mundo e para todos os tipos de gente, todos os perfis. Então estamos aí para isso e para tentar, na medida do possível, ajudar um ao outro. Ai, que maravilha. Mas deixa eu já agradecer a sua presença, é sempre muito bom conversar, ouvir você falar, né? A gente sempre acaba aprendendo alguma coisa, não tem como aprender com você. Os Você olhos. sempre agrega muito conteúdo, traz alguma coisa nova. Eu nunca vou esquecer do dia que eu te abordei na Fenaló, parecia que a gente se conhecia, assim, É tipo, verdade. eu sei quem é você! Sim! Parece tipo fã, né? Eu sei quem é você! Não, mas é Ai, meu recíproco, é Deus. recíproco. Eu e os meus lados sem noção, né? Ai, Nada. Senhor. A gente tem que ser Mas, verdadeiro, é o que importa. É o que importa. A e verdade tem que assim, estar acima de tudo. e poder sempre, né, dividir isso com o pessoal de que a gente pode quebrar um pouquinho desse preconceito, que pode quebrar um pouco desses paradigmas que a gente tinha, dessa resistência, né? Eu digo um pouco desse conservadorismo e tradicionalismo que a gente tinha. Óbvio, tem que existir um pouco de egoísmo? Tem, mas tem que existir esse compartilhar, né? Eu brinco, eu falo da famosa receita de bolo. Não é a receita de bolo da minha avó que vai me enriquecer, que não é porque ela me deu a receita que eu vou fazer o bolo que vai ser igual. Não É vai, verdade. gente. Às vezes não tem mão, não tem jeito, não tem É. habilidade. Em compensação, o outro vai, pega e diz: Meu Deus do céu, descobri a minha vida, vou virar uma E confeiteira. faz, e faz sem a receita, né? Aham, faz no olho. Que daí mostra mais ainda como a realidade ela sempre vai se sobrepor às receitas de bolo, né? Você tem total razão. Mas foi um prazer estar aqui conversando contigo. Um beijo pro pessoal aí que acompanhou a gente. Teve E muita gente. Sabe quem que que bacana. apareceu que não deu para agradecer na hora? O Thomas. Lembra dele? Nossa, Thomas, lembro, claro, meu amigaço. Ai, gente, eu sinto muita falta dele. Ai, Mas que eu só demais. fico olhando aqueles pães que ele tá fazendo agora, Maravilhoso, maravilhosos. maravilhoso, Nossa, maravilhoso. gente. Naquele Eu disse cenário pra ele, lindo. tem como mandar? Daí ele, não chega até Curitiba. Naquele cenário maravilhoso, né? Maravilhoso. Só para matar a gente de inveja. Ai, gente, mas faz falta. Ai, Deus. Mas é isso. Obrigado, Muito gente. obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por todo mundo. O Instagram vai cortar a gente daqui a pouco, mas é isso. Compartilhem, dividam e façam aí. E peguem um pouquinho. Ai, minha luz apagou aqui. E peguem um pouquinho do que o Fabiano deixou aí pra gente, que quer integrar a equipe, como motivar e como agregar sempre para o trabalho, para a gente poder melhorar como pessoa e melhorar como equipe em conjunto. Obrigado. Muito obrigado por tudo. Um beijo. Obrigada, pessoal. Beijo. Beijo.